toda. Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia. Nós vamos retomar um tema que ainda faltaram alguns estudos de uma série que eu comecei há mais de 11 estudos, que é sobre saúde espiritual. O tema da saúde espiritual, ele é um tema crescente em todo o mundo. Por isso que é importante que a gente leia a palavra sobre essa ótica de que Deus quer nos curar permanentemente. Eu gosto dessa expressão que eu sempre repito aqui, que é: Deus quer nos salvar de nós mesmos. Deus quer nos curar de nós mesmos. Todos nós temos predadores mentais, predadores emocionais, predadores internos. E nós precisamos ser tocados por essa graça terapêutica do Espírito Santo. Eu encontrei um material que eu tinha, e eu falei, isso eu nunca fiz na igreja, esse estudo, mas eu gostaria de trabalhá-lo de uma forma bíblica, de uma forma teológica. E eu já começo hoje com a frase básica: saúde espiritual, podemos dar essa ênfase, cura emocional, e fazer uma afirmação: a maior descoberta da existência. Sabe qual é? Eu sou saudável em Cristo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça não foi vã. Ela operou em mim, ela está operando em nós. Quando eu digo que a maior descoberta da existência é que nós somos saudáveis em Jesus Cristo, é para dizer que Cristo é a base de tudo que nós precisamos. A vida cristã é um chamado para participar do novo ser em Cristo. O novo ser em Cristo trabalha em todas as áreas da nossa vida. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, diz que aumente o seu governo de forma sem fim. No hebraico é mais forte ainda, diz que o seu governo cresça sem fim e venha shalom. O que é crescer sem fim e venha shalom? Quando a gente pensa sem fim, a gente começa a pensar em tempo, mas shalom, mas o sem fim significa que não vai parar de crescer o governo de Deus em você. O governo de Cristo não pode parar em você, ele tem que ampliar-se cada vez mais. Então, Cristo em nós, a Bíblia fala, esperança da glória. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto é, foram separados da glória de Deus. E quando a Bíblia fala da obra de Jesus, diz que a esperança da glória é Cristo em nós. Então, Cristo traz você de volta para a glória. Tanto que a Bíblia diz que Ele trouxe muitos filhos à glória. Qual a glória? A glória que se perdeu. Qual a glória? A glória de Deus. Agora eu vou perguntar para vocês o que é glória. E cada pessoa pode dar um exemplo, uma palavra, mas eu vou deixar uma frase para você nunca mais esquecer. Glória é usufruir de Deus. Glória é você usufruir de Deus. Quando nós nos separamos da glória de Deus, nós paramos de usufruir de Deus. Nós somos criados para usufruir de Deus. Quem foi criado naquela escola dominical que eu fui, nós tínhamos que decorar o catecismo. Um dos trabalhos que nós tínhamos todo domingo era dizer o catecismo da confissão de fé. Lá dos nossos reformadores que vieram depois, do século XVII,
Sabe qual é a primeira frase? Qual a finalidade? Por que Deus criou o ser humano? Qual a finalidade da criação do ser humano? E a resposta é uma só: honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para usar uma expressão que eu estou usando agora, é usufruir de Deus para sempre. Quando você usufrui de Deus, você foi criado para alegria. Você foi criado para participar da glória de Deus. Então, se eu não estou usufruindo de Deus, eu não estou participando da glória. Quando a gente fala de usufruir, dá para você entender melhor. Eu lembro quando minha avó fazia pão, ela fazia um pão pequenininho assim para cada um dos netos, né? E quando eu pegava aquele pão, eu lembro que eu comia bem devagarzinho, bem devagarzinho. Por que era devagarzinho? Porque eu queria sentir o gosto. E aquele gosto era único. Vou dizer uma coisa, posso comer todos os pães do mundo, nunca haverá um pão igual aquele. Sabe por quê? Porque eu usufruía do amor da minha avó naquele pão. Ele é único. Tem gente que come, mas não usufrui do que come. Dá para entender isso que eu estou falando. Você pode ter um louvor e não usufruir do louvor. E você pode até falar em Deus, mas não usufruir de Deus. Glória é você usufruir de Deus. E é isso que é terapêutico. E é isso que é curador. Quanto mais nós usufruímos de Deus, por isso que nós estamos dizendo sempre aqui, a intimidade do Senhor, ela nos cura. Por quê? Porque intimidade é usufruir. Usufruir da vida de Deus. Por exemplo, hoje é o Dia dos Pais. Todos vocês podem ter memória sobre os pais, mas eu vou dizer qual é a melhor memória que eu tenho do meu pai. Eu sou daquela geração que nós morávamos numa simples casa, onde tinha fogão a lenha, e naquelas noites frias, como era bom estar ao lado do fogão a lenha, e naquela época não tinha televisão ainda bem, e meu pai contava as histórias da Bíblia. Contava também histórias muito engraçadas, os mais antigos sabem disso, as histórias de Pedro Malazarte, por exemplo. Depois contava as histórias que se lia em Monteiro Lobato. Gente, você imagina o que é usufruir. Então, ser filho era usufruir do melhor do pai. Essas coisas são coisas mais maravilhosas. Quando eu converso com os meus filhos, eu pensei assim, qual é a melhor memória que vocês têm? Eu chego a chorar, porque eles nunca vão lembrar do presente que você deu. Sabe o que eles vão lembrar? Do usufruir da comunhão. E ele diz, quando você me levava para nós andarmos, e conversávamos longo tempo lá, comendo um lanche, como era bom aquilo. E aí eu fiquei pensando, por que eu não fiz mais? A primeira coisa que você pensa é, por que eu não fiz mais? Porque isso é usufruir. E Deus olha para você e diz, por que você não usufrui de mim? Então, se eu quero falar em saúde emocional, não tem outro jeito. Saúde emocional é usufruir de Deus. É crescer em conhecê-lo, em compreendê-lo, é conhecer mais do Senhor Jesus, conhecer mais do seu Espírito. Nós temos que usufruir de Deus, se queremos saúde de Deus. Por isso eu vou dizer a vocês, quando você chegar ao céu, tem um psicólogo chamado Friedrich Perls, ele diz assim, quando você chegar ao céu, Deus não lhe perguntará por que você não foi Moisés. Ele não vai te perguntar por que você não foi Elias. Sabe o que ele vai te perguntar? Por que você não foi você mesmo? Por que você não foi inteiramente você? Por que você não deixou eu criar você para ser você mesmo? Eu criei você para ser você mesmo. Então nós temos que ser curados de nós.
Eu estava esses dias no Mato Grosso pregando, um irmão muito simples me contou uma história tão interessante. Ele disse, olha, sabe que é uma percepção que eu tive? Jacó foi curado por Deus. Mas sabe por quê? Jacó é o nome que o pai dele deu, né? Os pais queriam que ele fosse Jacó. Mas ele não, a vida toda ele queria ser Esaú. Ele lutou para ser Esaú. Mas Deus tinha um plano melhor, Deus queria que ele fosse Israel. Então, quem Deus quer que você seja plenamente? Deus quer que você seja você mesmo. Então nós temos que ser curados de nós, para ser quem Deus nos criou para ser. É por isso que um dia Paulo descobriu um segredo. Olha o que ele descobriu. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo. No entanto, todo mundo chama Paulo de apóstolo Paulo. E se eu perguntar no mundo inteiro qual foi o maior apóstolo de Cristo, ninguém vai dizer outro, vai dizer o apóstolo Paulo. Mas ele não, ele diz, olha, eu sou o menor de todos os apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo. Porquanto persegui a igreja de Deus. Ele disse, a minha história não é boa. Eu não era quem eu devia ser, mas Deus me curou de mim mesmo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus me curou. Porque a graça de Deus me colocou no usufruir de Deus, me colocou na glória de Deus. Me trouxe de volta a glória de Deus. Então, quando você lê esse texto tem a ver com você. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Ela trabalhou, ela está trabalhando, ela vai continuar trabalhando. Não foi inútil. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Ele estava dizendo, tudo o que eu fiz por causa da graça. A graça de Deus foi a fonte geradora da minha ação, do meu trabalho, da minha vida, da minha cura. E eu alcancei um projeto de Deus na minha vida. E esse texto, ele é a chave da cura. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E é isso que você tem que mergulhar nela. A graça de Deus é o mérito de Cristo. Não é o que você faz para conseguir, mas o que Deus tem feito por você em Cristo. E Deus fez tudo por você. E a sua graça opera em você de forma vívida. Mas a graça de Deus que vive em mim, Ele opera em mim essa realidade. Sou pela graça. Quando Deus reedita a nossa história, Ele recria o nosso passado por um novo futuro. Foi isso que Deus fez com Paulo. Foi isso que Deus fez com Ruth. Foi isso que Deus fez com Raabe. Foi isso que Deus fez com Jacó. Quando Deus reedita a nossa história, Deus é tão poderoso que Ele consegue recriar o nosso passado. E eu gosto de afirmar isso para até provocar, porque normalmente é comum você encontrar os grandes estudiosos colocando que você é uma vítima do seu passado. Ah, não tem mais jeito, você é uma vítima do seu passado. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é tão poderoso que Deus é o único que consegue recriar o nosso passado, recriar o significado do nosso passado. Olha a vida de José. José tinha tudo para ser o homem mais frustrado do mundo, o mais derrotado do mundo, o mais rebelde do mundo, mas a história dele foi mudada. Deus reeditou a significação, Deus recodificou o passado dele. Tanto que ele disse assim, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Por causa disso que vocês fizeram, Deus salvou toda a nossa raça. O que ele estava dando? Um novo significado. Deus estava mudando a sua história do passado. Deus é o único que é capaz de recriar o passado. Recriar, quando estou dizendo, o passado é o passado, mas a significação do passado, Deus pode dar um novo sentido para ela. Deus fez isso com José. E quando Deus recria, reedita a nossa história, Ele recria o nosso passado, dando um novo significado. E isso faz com que você tenha um novo futuro. E esse é o futuro glorioso, maravilhoso de Deus. Uma prova que eu tenho disso é a vida de Ruth. Eu acho que a história de Ruth é incrível. Ruth casa com um homem que o nome dele
são dois irmãos. O significado do nome é fraqueza, o outro é doença. Você imagina, ela casa com um dos dois. O nome da sogra dela é Dona Amargura. Você já imaginou alguém que é casado com a doença, cunhado da fraqueza e nora da amargura? E mora em Moabe. E ela perde o marido, e perde o sogro, e perde o cunhado. Não há história mais para ela. Num povo maldito, amaldiçoado, descendentes de Ló, filhos de incesto. Essa é uma história terrível. O máximo que Ruth podia ser é mendiga ou prostituta. Sabe o que Deus faz? Deus recria a história dela. Deus recria a biografia dela. Deus recria o destino dela. E sabe quem é ela? É a bisavó de Davi. Sabe quem é ela? Ela é a mãe histórica da raiz da geração de Davi na vida de Jesus, e ela entra na genealogia de Jesus, porque Deus recria um futuro e uma eternidade, porque o Deus da Bíblia é o Deus que recria a nossa história. É isso que eu quero dizer para você. Toda emoção é arrancada daquele vale de amargura e colocado no rio da graça de Deus. É a graça de Deus. Por isso que ela podia ter dito a mesma coisa que Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. E é isso que você tem que dizer. É isso que você tem que saber. É a graça de Deus que me arrancou de toda maldição, de toda má história, de todo mal passado, e me deu um novo futuro. Isso é o terapêutico do Espírito, é o terapêutico de Deus. E é isso que nós precisamos ser curados pelo Senhor, cada momento, cada dia. Ele faz isso para que participemos do novo ser em Cristo. Como que ele faz isso? Ele coloca você no novo ser em Cristo. Tem um teólogo que eu admiro muito, chamado Paul Tillich, que ele disse que a vida cristã é viver o novo ser em Cristo, e que só quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que coloca você no novo ser em Cristo. Não tem jeito de nós fazermos isso sem ligarmos a realidade da ação do Espírito Santo e do terapêutico de Deus, da saúde espiritual. A saúde espiritual é uma ação do Espírito Santo. Essa é a razão que me provocou fazer esse estudo, porque eu estava falando sobre a saúde espiritual, falamos do Espírito Santo, ele disse, vamos dar uma ligada agora, para a gente entender que Deus faz você participar do novo ser em Cristo, pelo novo nascimento. O novo nascimento é participar do novo ser em Cristo, e agora você tem um processo. Esse processo é o fato que você foi aceito por Deus por causa de Cristo, você é aceito pelo Espírito. O Espírito Santo faz você, ele gera em você uma transformação, porque você foi aceito. Quando você foi aceito, você foi justificado por Deus por causa de Cristo, e você é transformado pelo Espírito Santo. E esse transformar é um processo. Por quê? Porque aumente o governo de modo sem fim. Então, há territórios na sua vida que você precisa participar do novo ser em Cristo, e você é curado e curável permanentemente por causa da obra do Espírito Santo em você, ao você participar de Cristo. Então, como que ele faz você ser curado? Levando você a ser participante da vida de Cristo. Ele arranca as minhas raízes do velho Adão e me coloca minhas raízes no rio da graça. Pela graça de Deus, diz Paulo, eu sou o que sou. Então, o Senhor continue trabalhando na minha vida, continue trabalhando na minha vida. Somos transformados. Por isso que eu gosto dessas palavras. Novo ser, aceitos, transformados. Deus aceitou você por causa de Cristo. Deus transforma você por causa do Espírito Santo. Deus colocou você no novo ser em Cristo, por causa do novo nascimento, da regeneração. Então você é regenerado, aceito e transformado. Participante, participação, aceitação, transformação. Participação, aceitação,
transformação. Como é isso? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E isto significa Deus reeditar a nossa história, recriar o nosso passado e nos dar um novo futuro. Muitas vezes você pergunta, quem sou eu no meio de tudo isso? Como que eu posso ser curado de mim mesmo? E aí eu me lembro de Davi. Davi diz assim, eu sou alguém criado por Deus, né? De forma maravilhosamente, tu me criastes e a minha alma o sabe muito bem. Então, eu fico olhando para os textos na Bíblia, onde diz que a vida humana é um conto ligeiro, é um abrir e fechar dos olhos, vivemos num pequeno parêntese de tempo na história, dizem os pensadores. Mas quando você se olha dessa forma, você tem que dizer, mas acima de tudo, eu sou um projeto do amor de Deus. Eu sou alguém que foi criado por Deus, como disse no Salmo 139, de forma maravilhosamente tu me criaste. Então, a cura começa aí. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou um projeto de Deus. Eu não sou um acidente na história. Eu sou uma ideia de Deus. E eu gosto de dizer sempre essa frase para vocês guardarem. Você é uma ideia de Deus. Consegue entender isso? Você é uma ideia de Deus. E a segunda frase é a seguinte: Deus nunca teve uma má ideia. Então você é uma boa ideia de Deus. Como curou a mim mesmo entender quando Davi disse de forma assombrosamente maravilhosa, tu me criaste. E a minha alma sabe muito bem. Eu me lembro de Jeremias, quando Deus disse a Jeremias, com amor eterno, eu te amei. E ele, com misericórdia e amor, ele atraiu Jeremias. Mas ele diz, com amor eterno eu te amei. Esse texto me faz pensar assim, Deus tem dito, eu tenho te amado por toda a eternidade. O meu amor é eterno por você. Você não é um acidente, você é fruto de um eterno amor. Eu amo você por toda a eternidade, estou esperando por você. Então, a pior coisa que você pode fazer na vida é viver uma vida na terra e uma eternidade sem usufruir de Deus, porque Deus tem uma eternidade esperando por você, para você usufruir dele. Então, essa intimidade com Deus, né? Então, nós temos que tirar uma ideia de um Deus que é um negócio esquisito. Tem gente que parece que fala de Deus, parece que está falando do diabo. Eu estou falando de um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai que nos encontra, um Deus que é Pai que nos ama, um Deus que é Pai que tem um projeto maravilhoso na sua vida, um Deus que abraça você, um Deus que quer fazer o melhor para você, um Deus que te ama por toda a eternidade. E Ele não desiste de amar você. E mesmo quando você está em pecado, Ele continua te amando. Por quê? Porque Ele odeia o pecado, porque o pecado te faz mal. Ele odeia o pecado, porque o pecado atrapalha você. E Ele te ama. Ele não quer nada que atrapalhe você ser quem você tem que ser. Ele quer que você seja plenamente você. A ira de Deus contra o pecado é porque Ele é contra, de forma radical, aquilo que destrói você, para que você não seja você mesmo, para que você não alcance ser quem tem que ser. Deus não está contra você. A ira de Deus é estar contra aquilo que está contra você, aquilo que está destruindo você, porque Ele te ama. E muita gente tem a ideia religiosa que Deus contra o pecado, a impressão que Deus é chato. Deus é amor, quando é contra aquilo que destrói você. É a mesma coisa uma criança, imagina uma criança com 2 anos com uma gilete na mão. Né? Deixa aí, fica à vontade. A mãe e o pai vão fazer tudo para tirar aquilo da mão da criança e tem que tomar cuidado, não pode tirar. Né? Como fazer? Eu lembro de uma história que a mãe disse, não faça nada, e trouxe um doce.
e a criança pegou o doce e tirou a gilete da mão. Podia ter sangrado tudo ali. Deus, em seu amor, sabe como tirar você daquilo ali. Mas o ódio de Deus contra aquilo que está na sua mão para destruir você é o amor dele. É o amor glorioso dele. Olhe Deus dessa forma, você vê como é maravilhoso. Mas muita gente tem vivido uma vida errada por causa disso. Então eles acabam não sendo quem deveriam ser. E acabam não chegando no plano e no projeto de Deus. Por isso tem um conceito muito interessante, né? Que é o fato de nós sermos roubados de nós mesmos, né? Roubaram o meu eu de mim, já ouviram falar isso, né? Tão fácil entender isso. E o grande problema é que muitas vezes nós nos roubamos de nós mesmos, nós não somos quem deveríamos ser. E aí nós começamos a viver esses predadores psíquicos da alma, essas sabotagens de nós mesmos. E nós nos roubamos o melhor, né? A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, o diabo vem para matar e vem para destruir. A maior obra do diabo no ser humano é roubá-lo de si mesmo. Roubar a sua dignidade, roubar a sua esperança. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma menina, ela era muito linda, uma das mulheres mais bonitas que eu vi. E ela era frustrada por ser bonita, porque ela estava brava. Ela disse, por que Deus me fez tão bonita assim? Assim, por quê? Você está achando ruim? Assim, claro, todo mundo gosta de mim por causa da minha beleza. Ninguém gosta de mim pelo que eu sou. Como que eu vou arrumar um homem que me ama pelo que eu sou e não pela beleza que eu tenho? E se eu perder a beleza, como que eu vou ter certeza que ele gosta de mim? Olha só que coisa interessante. Eu falei, como que pode tanta gente feia, com complexo, o diabo roubando, né, por causa da feiura, e outro por causa da beleza, o diabo vai lá e coloca que a beleza é que é o problema. Então eu cheguei à conclusão, o diabo trabalha do mesmo jeito com todo mundo. Um ele usa a beleza, outro ele usa a feiura, outro ele usa o cabelo enrolado, outro cabelo desenrolado, tudo. O diabo é um safado ladrão. Então você tem que dizer, você está dispensado. E dizer, Deus, o Senhor me fez de forma assombrosamente maravilhosa e a minha alma o sabe muito bem. Me faça ser quem eu tenho que ser. Não deixe o diabo roubar você de você mesmo. Não deixe os outros roubarem você de você mesmo. Mas a pior coisa que tem é quando você rouba você de você mesmo. Quando você se torna o pior ladrão de você mesmo. Rouba o melhor de Deus em sua vida. É isso que tem esmagado, atrapalhado, frustrado pessoas. E algumas pessoas nos roubam. Algumas pessoas nos devolvem. Conhece isso ou não? Eu conheço muitas pessoas que nos atrapalham, com críticas, com situações, outras pessoas nos devolvem. O Espírito Santo, ele quer nos devolver para nós mesmos. Eu li uma vez uns reformadores dizendo, Jesus Cristo é o melhor endereço de mim mesmo. Isso me ajudou muito a pensar que o dia que eu encontrei Cristo, eu encontrei o melhor de mim. Quando eu encontrei Cristo, eu encontrei o melhor de mim mesmo, o melhor da minha própria história. Santo Agostinho disse, quando ele orou, ele disse, Senhor, Tu és o meu endereço, Tu és a minha morada, Tu és a minha pátria. E eu achei genial essa frase, Tu és o meu endereço. Então, em Deus eu encontrei o meu próprio endereço. Em Deus eu encontrei o endereço do meu coração, o endereço da minha vida, o endereço da minha história. Eu encontrei as minhas raízes. Com amor eterno te amei. Foi o que Deus disse a Jeremias. É o que Deus disse para nós como Pai.
neste dia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele pôde falar de um eu redimido em Cristo. Paulo pôde dizer em Gálatas 2:20, a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele descobriu o segredo de uma vida redimida, de uma vida saudável, de uma vida de descanso, de uma vida de transformação, de uma vida mudada, de uma vida nova, de uma vida de futuro, de uma vida que valeu a pena, a vida redimida. Eu sou redimido em Cristo. Deus me redimiu, Deus me arrancou do roubo. O diabo tentou me roubar, mas eu fui redimido em Cristo. Eu mesmo me roubei, mas eu fui redimido em Cristo. Os outros tentaram me roubar, mas Deus me redimiu em Cristo. A redenção é para redimir de todo roubo de nós mesmos e nós sermos tocados pela glória de Deus. Por isso que eu digo que o melhor lugar para me encontrar é em Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu sou transformado. Quando eu olho para Cristo, eu encontro o meu verdadeiro eu. Há um filósofo que disse, Blaise Pascal, ele disse que o ser humano, ele não sabe quem ele é até que ele encontre Cristo. Porque em Cristo eu olho quem Deus é e quem eu sou, e nós nos encontramos nele. Tem um pregador cubano, presbiteriano, que tem uma frase fantástica, ele diz, Jesus Cristo é a esquina onde Deus marcou um encontro comigo. E o dia que eu encontrei Cristo, eu encontrei Deus. Ele é a esquina, é o lugar onde eu posso encontrar. Quero dizer para vocês, você não pode viver uma vida cristã sem encontrar Deus neste lugar que é Cristo. Por isso é um novo ser em Cristo, por isso que é participar dessa novo ser. E o grande problema do ser humano é que ele acaba se tornando esse eu fora de lugar, ele nunca sabe onde ele está. E eu tenho que ter um eu que precisa descobrir onde está o meu verdadeiro eu, onde está quem eu sou, onde está o projeto, onde está o plano de voo, né? Onde está o plano de voo? E o plano de voo é o projeto de Deus, é o plano de Deus, é o que Deus quer para você. É quando você encontrou o grande amigo, Jesus o Salvador. Eu contei recentemente essa história aqui, eu gosto tanto dela, e o Eli gosta de cantar os velhos hinos, né? Eu me lembro dessa história tão belíssima que aconteceu com o irmão lá na Igreja Presbiteriana Independente, na década de 50, ele fugindo da polícia, correndo para lá e para cá, com um revólver na mão. Ele disse, onde eu vou esconder? Aí ele viu uma igreja, e era a Igreja Presbiteriana Independente. Ele entrou com um revólver na mão, lá em Mandaguari, entrou com um revólver na mão, o povo ficou todo assustado lá, correu tudo aqui para frente. Ele pensou, o único lugar que a igreja vai procurar alguém é aqui dentro da igreja. A polícia não ia entrar na igreja para ver se ele entrou lá. E ele se escondeu ali, escondeu o revólver, e não viu nada da mensagem, mas de repente, o pastor disse, vamos cantar o hino para terminar. E cantou, Jesus, o bom amigo. Encontrei o bom amigo, né? O escolhido dos milhares para mim. Achei um bom amigo. E aquilo tocou ele e disse, eu não tenho nenhum amigo, eu nunca encontrei ninguém. E o pastor naquele dia disse, se você quer, alguém aqui quer uma oração, vem à frente, vamos orar. E ele foi. Ele disse, aquele dia, eu me converti. Quando ele contou essa história, passou algumas semanas que aquele homem faleceu, e eu disse para ele, ele disse, eu gostaria tanto de levar Cristo às pessoas, mas olha só a minha idade. Aí ele disse assim, eu tenho sido fiel. Eu disse, eu vou contar a tua história. Quando eu puder lembrar dela, eu vou contar a história, porque vai edificar muita gente. E um dia você vai ver vidas chegando a Cristo por causa da sua história. Ele disse, eu encontrei o meu eu. Essa frase dele, eu tinha o eu fora de lugar, até que eu coloquei o meu eu em Cristo. Nossa, aquela frase ecoou dentro de mim de uma forma tão forte. Quantas vezes eu tenho visto pessoas com o eu fora de lugar, elas não se encontram. O único lugar que eu encontro o meu verdadeiro eu é quando eu encontro Cristo.
E é interessante, se você colocar Jesus, você pode notar que o eu está dentro da palavra Jesus, né? O eu está perdido, né? Quando você tem o eu perdido dentro de Cristo, é onde você tem encontrado. No português tem duas palavras que nos chamam a atenção. Um é Deus, né? Deus é o eu dentro, né? Então, Deus é... O eu está perdido dentro de Deus. É o lugar que o eu tem que estar dentro de Deus e dentro de Jesus. E ali onde ele encontra mais de Cristo, mais de Deus. Isto é o usufruir de Deus. Nós temos que ter o eu no lugar certo. E quando você coloca dessa forma, você deixa de ser uma lata de lixo emocional. Porque as pessoas, quando elas estão fora de Cristo, elas vão virando uma lata de lixo. Esse conceito me chamou muito a atenção. Um psiquiatra chamado Jorge Maldonado estava dando um curso para um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Eu estava presente. Me chamou muito a atenção este irmão latino-americano, autor de vários livros, um grande psiquiatra, hoje de fama mundial, trabalha especialmente com família. Ele disse, quase todos os lares têm pessoas que sofrem de uma síndrome que ele chamava de lata de lixo emocional. A pessoa que é lata de lixo emocional, ele parece que tem uma vontade de catalisar todas as coisas. Ele vai pegando, todos os problemas ele pega. Eu já vi que igreja também tem isso. Tem gente que tem uma facilidade, que você conversa com ele, ele sabe todos os lixos de todo mundo. Ele é uma expressão de uma latona de lixo. E na família tem isso também. O Jorge Maldonado diz que há pessoas que têm uma espécie de um ritual, de um argumento psicológico para estar captando lata de tudo que é negativo. Tem gente que passa o dia inteiro ligando para a família para pegar o lixo, né? Ele é uma espécie de lixeiro. Já viu gente assim ou não? Chega numa festa, ele chama toda a atenção, o lixo todo, e ele vai levando ele é uma latona de lixo, né? E vai desequilibrando, ele que produz um equilíbrio, porque ele é a lata de lixo. Eu me lembro que eu estava no encontro de casais, um homem disse, puxa, você resolveu o problema do meu casamento, minha esposa é a lata de lixo e eu sou o saco de lixo. Quando eu chego em casa, ela joga tudo em mim todo dia, né? E falou, então agora vamos deslixar isso. Tem gente que é tão bom nesse senhor de lixo que ele passa a noite toda lustrando o lixo. Daí ele não dormia a noite toda, porque ele fica lá cuidando do lixo, entendeu? E há pessoas assim, e elas vão ficando cada vez mais doentes. Parece brincadeira isso, mas é um problema psiquiátrico. Nós temos que ser libertos disso. Nós não fomos chamados, nosso cérebro, nossa mente não foi chamada e não foi programada para ser uma lata de lixo. Nossos neurônios, nossa vida emocional foi criada para trazer o fruto do Espírito, as alegrias do Espírito, a alegria de Deus. Pare de ser um imã de lixos, de problemas, de coisas emocionais. São pessoas que criam dentro de você, dentro da alma, como diz o doutor Augusto Cury, favelas psíquicas. E ele vai criando ele vai construindo dentro dele barracos de depressão, de angústia, de não valer, sentimento de não valer, de sentimentos de amargura, de ressentimentos, e aquilo passa 20, 30, 40 anos e ele mora ali. O problema é esse, que ele mora ali, né? Ele em vez de morar na casa que ele mora, ou na cidade que ele mora dentro desse cortiço psíquico, emocional, e isso tem trazido muita tragédia aos seres humanos. E isso vai virando doenças, vai convertendo em problemas, e vai envelhecendo a pessoa antes da hora. E nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para uma nova vida em Cristo. Nós somos criados para ser cheios do Espírito Santo. Nós somos criados para usufruir da glória do Pai. Por isso que quando você vive essa vida de lata de lixo emocional, você se torna um triunfo do diabo e muitos se tornam realmente um vaso
na prateleira do diabo. E fica a vida toda reclamando, e fica a vida toda murmurando, e fica toda a vida patinando, e fica a vida toda com o foco errado, com o sentimento errado e com as práticas erradas. E Deus quer nos curar disso. Como Deus faz isso? Nos colocando na nossa vida no novo ser. Muitos vivem como se fossem latas de lixo, então. Vamos deixar esse conceito aí para ficar bem claro para vocês, onde acumulam emoções negativas, vive com pensamentos inquietantes e está toda hora inquietante, antecipam os problemas, ficam antecipando. O Dr. Augusto Cury chama de a síndrome do pensamento antecipatório. Ele gosta de antecipar doença, antecipar problemas, porque ele vai pegando a lata de lixo. A notícia fala que vai ter uma nova gripe lá na Europa, ele já espirra aqui, nem chegou a gripe. Ele já vai comprar o remédio antes, porque ele já está chamando a doença para ele, entende? Ele tem pensamentos antecipatórios. Esse é uma síndrome terrível, né? Não sei se você conhece gente assim, mas em outras cidades tem gente assim, né? O fato é que são problemas antecipatórios, problemas que estão fazendo. Já foi dito que 90% dos problemas antecipados nunca acontecerão. Está sofrendo por quê? 90% não vão acontecer. Mas esses 90% pode fazer muito mal para você. E quantas vezes eu já encontrei pessoas que o maior medo dele é de ficar doente. Aí a doença já fica procurando ele mesmo, né? Porque ele podia dizer, Senhor, eu tenho a saúde de Cristo, né? Senhor, eu quero, já que é para antecipar alguma coisa, deixa eu antecipar a ressurreição. Eu quero antecipar a ressurreição. A ressurreição de Cristo já é uma realidade, eu já ressuscitei nele. Minha vida já está escondida com Cristo Deus. Então, já que é para antecipar alguma coisa, eu vou antecipar a saúde gloriosa da ressurreição no meu corpo agora. Deu para entender? Você pega, em vez de pegar lata de lixo, pega coisa boa, né? Eu vou citar daqui a pouco um texto para vocês verem isso. A Bíblia diz, quanto ao trato passado, remover. Nós temos que remover esse lixo, remover essa lata de lixo. Nós temos que declarar, eu não quero mais ser lata de lixo, eu quero remover não só o lixo, mas declarar. Eu não quero ser mais a lata de lixo emocional. Eu não quero ser isso. Efésios 4:12, quanto ao trato passado, despojeis. Na Bíblia de Jerusalém, ela tem uma palavra melhor ainda para mim, que é remover. Ó Espírito Santo, remova de mim todo este lixo. Tem gente que acumulou lixo 40 anos, 50 anos, é muito lixo. Está na hora de jogar fora isso. E quem faz isso? O Espírito Santo. Remover. A Bíblia diz para remover, diz para renovar o entendimento e para o revestir de Cristo. Isto é uma obra do Espírito Santo. Por isso, quando você pergunta, o que posso fazer? Bem, você pode fazer pedir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você pode fazer meditar na palavra de dia e de noite. Você pode fazer viver uma vida de mais adoração a Deus. Sabe o que você pode fazer? Crescer numa intimidade com Deus. Intimidade com Deus, né? E Deus vai fazer algo esplêndido, maravilhoso na sua vida. O que posso fazer? Decidam o seguinte, decida, esta é a minha vida. Eu não abro mão de ter o Espírito Santo como o autor principal da minha história. É isso que eu creio que eu e você precisamos fazer. Sabe, eu sei que os grandes psiquiatras dizem, você é o autor da sua história, mas eu vou com a teologia. É o Espírito Santo que quer ser o autor da minha história. Eu prefiro ele sendo autor do que eu mesmo. Certo? Eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo ser o autor da minha história. Escreva a minha história segundo o coração do Pai, segundo a obra que o Senhor fez em Cristo. Atualiza em mim tuas promessas, Senhor. É isso que você tem que orar. Senhor, atualiza em mim tuas promessas, atualize na minha família as tuas promessas, atualiza na minha saúde as tuas promessas, atualiza no meu psiquismo a tua promessa, Senhor.
esta é a minha vida. Eu não abro mão de ter o Espírito Santo como o autor principal da minha história. Por isso, reedita a minha história. Eu quero mostrar algo para vocês que eu acho muito interessante. Eu faço uma pergunta num curso que eu dei na Petrobras com esse tema aqui, olha, como funciona meu sistema operacional? Como que nós poderíamos ser curados de nós mesmos? Porque muitas vezes nós estamos com o sistema operacional errado, né? Aí, com o sistema operacional errado, dentro de nós estamos carregados de vírus mentais e psicológicos, como se fosse um computador. E nós precisamos de acertar o nosso sistema operacional. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, para mim o melhor sistema operacional é quando nós temos uma nova vida em Cristo e quando o Espírito Santo trabalha em nós e ele tira todos esses vírus mentais e psicológicos que está dentro de nós. Atualmente tem se estudado muito na ciência, na neurociência, o cérebro humano. Eu acho que vocês conseguem ver ali. Bem aqui na parte vermelha, tem o que é chamado RAS em inglês, mas em português a gente chama de SAS, né? É o sistema ativador reticular. Esse sistema reticular, ele está muito ligado com todos os sentidos, principalmente com os olhos que você vê, o que você ouve, ele ativa o sistema ativador reticular. Ele é permanente ativo. Você tem o cérebro, aí você tem o cérebro límbico ali, que é a parte emocional, mas eu quero que você observe onde está ali a flechinha, sistema ativador reticular. Gente, é impressionante isso. Os cientistas descobriram que dentro do cérebro, isso é um filtro, ele filtra todas as coisas. Ele filtra todas as coisas, e esse sistema reticular é a chave de tudo. Só para vocês entenderem melhor isto. Quando você pensa em comprar um carro, então você decide, eu decidi comprar um carro Honda Fit. Né? É impressionante, eu posso andar na rua, eu vejo todos os carros Honda Fit que existem. Eu não via eles, agora eu estou vendo. Por quê? Eles não estavam lá? Não estavam, é que agora o meu sistema reticular acha eles, automático. Né? Quando uma mulher fica grávida, ela vem na igreja, ela vê todas as mulheres grávidas, ninguém vê, só ela. Sabe por quê? Porque o sistema reticular dela está funcionando. Você está num aeroporto, está aquele barulhão, aquele mundo de voz, se falar o teu nome, você ouve. No meio de milhares de sons. Por quê? Porque o RAS funciona. O problema é que as pessoas usam o RAS negativamente e não positivamente. Então você começa a ver problemas. Aí todos os problemas você vê, que desgraça que está, né? Está piorando mais, porque ele pega todos. Agora, se você meditar na palavra, no Espírito Santo, você vai ver as grandezas de Deus. Então, quero dizer o seguinte, você tem que melhorar como usar esse RAS, esse SAS, né? Esse sistema. Isso é que a ciência descobriu. Só que é isso que Deus fazia. Tinha um homem chamado Abraão, e Deus falou, olha agora para o céu. Conta as estrelas. Está contando? Está contando? Está contando? Está contando? Pode levar Sara junto. Ela, ó, quer saber agora a verdade? Você vai ter tantos filhos como a estrela do céu. Aí você imagina, toda noite, ele olhava para o céu, o que acontecia? Estava ativando o RAS. Deus faz isso. Tem uma ideia? Jacó mudou até o salário dele. O povo de Israel foi para o Egito, aliás, saiu do Egito e foi para a terra da promessa, os 12 espias. Só que eles não conseguiram ver. Eles estavam tão focados no Egito, que o sistema ativador reticular ficava pensando nas panelas do Egito. Mas 2 deles viram a terra, viram o jeito de Deus. Foram curados. Nosso problema é se você vai ficar com o RAS ligado ao lixo, ou o seu RAS vai ser ligado no trono de Deus. Se as suas orações vão ter o odor do céu, o odor da terra. E muitas orações estão com o odor do inferno. Porque tem gente que só fica olhando o diabo
Ele é especialista em diabo e não tem intimidade no usufruir de Deus. Tem gente usufruindo mais do que o diabo faz do que Deus faz. Isso é sério. Pessoas que tem muita gente que tem uma experiência de mais possessão do diabo do que crentes estão tendo ser possuídos pelo Espírito. Isso é uma tragédia, porque está usando tudo errado. Então isso daqui me chamou muito a atenção, eu tenho estudado isso, e eu acho maravilhoso quando gente aprende isso. Eu tenho até alguns exemplos bíblicos. Eu digo, qual a saída em direção ao rumo certo? E eu vou dar para você a saída. Abraão, ao contar as estrelas. Jacó, né? Jacó conseguia focar o seu salário, mudou a sua vida. Né? Por quê? Porque ele usava o sistema reticular de forma correta com fé. Isso foi o que Deus usou nele. Os espias da terra. Jesus na pesca maravilhosa. Deus sabia como gerar fé nisso daí. A nossa fé ela é focada. Deixa eu falar sobre Jesus, que eu acho tão interessante. Né? Jesus fazia coisas maravilhosas. E eu gosto de colocar isso porque a gente vê como que é tremendo. Eles pescaram a noite toda e não conseguiram nada. Jesus apareceu e disse para Pedro, pode lançar a rede do lado direito. Ele mudou. É um absurdo, né? Eu estou pescando a noite toda aqui. Aparece alguém e fala, pode lançar do outro lado. Não tem sentido isso. Ele disse, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Lançou. Pescaram tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que quase que afundou o barco, teve que chamar todos os barcos para ajudar. Veja, eles estão com a cabeça cheia de peixe, certo? Está aqui, ó. O barco é a cabeça. Quando eles chegam lá, sabe o que Jesus fala para eles? Eu vos farei pescadores de homens. Então, Jesus ativou o RAS, certo? O que vocês vão fazer agora é pescar homens. Aí Pedro vai e joga a primeira rede. Sabe quanto ele pescou? 3.000. Jogou de novo, sabe quanto? 5.000. Funcionou. Deus cura em nós. Agora você diz, não, a vida está difícil, não vai dar nada certo. Está cada vez pior e vai piorar mais. Tá bom, então você colhe isso na sua vida. Agora você chega para o povo de Israel, o que você acha? O menino tem 3 anos, vai para a sinagoga e vai para o Muro das Lamentações, dizendo, será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto ele fizer prosperará. Todo dia, toda semana, todo sábado, toda semana, todo sábado, toda semana, todo sábado. Ele está lendo a palavra. Deus disse isso. As bênçãos te perseguirão, vão correr atrás de você. O inimigo vai fugir, vai vir por um caminho e volta por 7. O que é problema vai sumir de sua vida. Aí ele tem 13 anos, ele vai por uma festa de Bar Mitzvah. E ele é abençoado. Vem o avô, vem até bisavó se tiver. Vão tudo para o Muro das Lamentações, ele é abençoado com toda a bênção do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, e ele recebe toda a bênção de tudo que Deus falou, do Deus de Israel, e você será abençoado e próspero, e tudo que você fizer será bem sucedido. O que você acha que ativou nele? Aí ele bota um negócio, você acha que vai dar certo ou não? Aí você já sabe por que você não encontra um único mendigo judeu em Israel, em nenhum lugar do mundo. É bênção, mas Deus também usa métodos, critérios, arranca da cabeça esse lixo de que não vai dar certo. Deus cura emocionalmente. Tudo que fizer será bem sucedido e pronto. Dá certo? Dá certo. E não é só os judeus, o mundo árabe também pensa a mesma coisa, por causa da bênção do Deus de Abraão. Converso com o pessoal, fico impressionado com eles. Tudo dará certo, sempre. Porque eu tenho a bênção do Deus de Abraão.
Nós gostamos de ficar falando mal do Brasil, falando mal de nós, aí nós nos amarramos, né? Há um texto, eu vou só citar esse texto aqui, olha o que o texto diz. O bom homem, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Você ou você vai tirar lixo, ou vai tirar tesouro. Você tem que tomar uma decisão em relação à sua vida. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Nós podemos pedir que o Espírito Santo nos ensine a tirar o bom tesouro que está dentro de nós. E nós precisamos, então, fazer o que eu disse. Eu achei o jeito de mudar. E qual que é o jeito de mudar? Remover, renovar, revestir. Vamos lá com esse texto. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouviste, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Bem, você tem aí 3 frases, ou 3 palavras fortes. Remover. Então vamos pedir que Deus nos tire e remova o lixo do passado. Renovar. Renovar o quê? Renovar pela transformação espiritual da nossa mente. Veja, o problema está na mente. O problema está no sistema ativo reticular que está funcionando erradamente para focar no que está errado. Nós temos que ter uma mente renovada. Renovar a mente. E 3, revestir do novo ser em Cristo, do novo homem em Cristo, do novo ser em Cristo, do novo ser em Cristo, revestir, criado como? Segundo Deus. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que revestir do que foi criado segundo o que o Senhor é, segundo o que o Senhor faz. Senhor, reveste-me de emoções transformadas, de uma mente transformada, de uma vida transformada. Sabe, eu quero ser reeditado pela tua glória, pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua força, pela tua graça, pela tua santidade. Né? Então, nós precisamos disso, nós precisamos da bênção de Deus, da bênção do Espírito de Deus, da força de Deus, da graça de Deus, da plenitude de Deus, do propósito de Deus, do processo de Deus e da perseverança que você responde isso em nome de Jesus Cristo. Você está pronto a deixar que o Senhor cure você, toque você com o seu Espírito, com a sua graça, com o seu amor. Ele deu um novo tempo, um novo revestir. A obra do Espírito Santo é revestir-nos de Cristo, renovar-nos em Cristo e remover de nós o jeito errado de pensar, de fazer, de ser, e recriar o nosso passado e nos dar a biografia de um novo futuro. Deus fez isso com Raabe, Deus fez isso com Ruth, Deus fez isso com José do Egito, Deus fez isso com Jacó. Então, eu vejo o caráter terapêutico de Deus, o abraço terapêutico de Deus, tocando essas vidas, tocando essa história. E da mesma forma, Ele vem ao nosso encontro em nossa história, e Ele reedita o nosso futuro para o louvor da glória do seu nome. Jesus morreu para trazer muitos filhos à glória. Glória é usufruir de Deus mesmo. Com amor eterno, eu te amei.
com a graça, Ele nos atraiu. E Paulo pôde dizer, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ela não se tornou vã. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou um plano de Deus. E Deus quer instalar em mim um novo plano de vida, um plano de voo, um plano de existência, onde eu estou cada vez mais sendo curável para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oremos, Pai, que o Teu Espírito complete em cada vida o nosso modo de viver e que nós possamos viver esta realidade de sermos completamente sarados, curados, tocados, transformados, movidos pelo Teu precioso, magistral e pleno Espírito. Leva-nos, Senhor, a um território de vitória hoje e sempre, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo é que nós oramos. Sara-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos, cumprimente as pessoas e tenham um bom dia.